Um dia abençoado para todos. Fazer aqui a reflexão do Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração. E todos os que o temem, ele mostrou a força de seu braço. Dispensou o soberbo de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera os nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde já a gente já tem que meditar em nossos corações, né, buscando a via da humildade, né, a via da intimidade para com Deus. Nossa Senhora é esse modelo, né, modelo de amor, de servidão, de intimidade, de oração, de ouvir a voz de Jesus, fazer o que ele vos disser. Ela meditava e guardava todas as coisas em seu coração. Todas as gerações me proclamarão como bem-aventurada. E o interessante nesse evangelho, que quando Maria Santíssima chega na casa de Isabel, né, e quando ela sauda, né, Shalom, a paz, né, Santa Isabel ficou repleta, cheia do Espírito Santo. Então quem é esta mulher? Quem é essa mulher que em uma saudação o Espírito Santo, né, entrou no coração de uma pessoa? Que João Batista pula no seu ventre, né? Temos que conhecê-la, né? Será que nós conhecemos a Virgem Maria como Cristo Jesus conhece? Como nosso Senhor a conhece? Será que nós sabemos dos gostos, ver o sorriso, o olhar de Maria como Cristo assim tem no seu coração e sabe, né? O Senhor ficou em Nazaré, né, aqueles anos com a Virgem Maria, sem contar hoje na eternidade, mas meditando aquele tempo, como hoje nós estamos aqui neste mundo. Dizia um santo, eu não me lembro, não recordo o nome dele, que ele falava que mais antes um suspiro de Nossa Senhora do que a oração de todos os anjos e de todos os santos. Um suspiro, só um suspirar de Nossa Senhora, até um valor incalculável. Por quê? Porque ela é mãe do Verbo da vida. Ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a mais bela criatura de Deus neste mundo. Então, conheci a Virgem Maria, eu costumo falar, né? Eu não sei onde é que eu escutei isso, mas sempre eu costumo falar que o demônio ele tem mais raiva da Virgem Maria do que de Jesus. Né? Não confunda, né? Ele não tem mais medo, porque Jesus é Deus. Agora, o demônio ele é muito orgulhoso. Ele é orgulhoso. Então, para ele obedecer Jesus é fácil. Agora, para o demônio obedecer a Virgem Maria é muito difícil. Ele não quer e não vai querer obedecer. Entende? Então, Nossa Senhora tem esta graça extraordinária. A gente podemos, né, pedir a intercessão da Virgem Maria, tê-la como mãe, se consagrar a Nossa Senhora. Eu, na minha missão, no meu trabalho,
Eu consagro todos os dias a Nossa Senhora. Você não tem noção de quanto isso é importante. Se consagrar à Virgem Maria. O demônio, ele perde as forças dele quando nós se consagramos à nossa mãe. E a gente temos que conhecer a Virgem Maria, é buscar ter uma intimidade com Jesus, é ser repleto do Espírito Santo e amar a Deus Pai. E com isso, a gente vai acabando com as feridas que talvez nós tenhamos, de complexo de inferioridade, de rejeição, né? Às vezes os complexos de inferioridade prejudicam muito a vida, né, dos filhos de Deus, né? Se sente rejeitado, não se sente amado, né? Série de situações que precisa ser curado. E curado como? Amar a Deus, né? Amar a Jesus Cristo pelo imaculado coração da Santíssima Virgem Maria. As pessoas às vezes, gente, podem não te dar valor, achar que você não vale nada. A gente passa por isso, né? Às vezes você vai numa situação, a pessoa, você não é nada para aquela pessoa. Mas já aconteceu com você? E já aconteceu comigo, né? E não era pessoa autoridade, nem da igreja, não. E nem da sociedade, não. Era pessoa humilde, um pai de família. Que só quando eu vi o jeito de ele se expressar, o sorriso, eu digo, olha, esse homem tem uma vida santa, né? Eu quero fazer amizade com essa pessoa, entende? Então não devemos se encantar com a aparência das pessoas, entende? Se encantar com a alma, com a vida de santidade da pessoa, com aquilo que a pessoa transmite, se ela é uma pessoa repleta do Espírito Santo. A gente pode ver como Jesus Cristo tratou Herodes, né, Pilatos, a forma, olha como Jesus tratava Lázaro, ia ceiar, jantar, almoçar na casa de Lázaro, descansar, melhor dizendo. Ele descansava porque Lázaro era amigo, e pouco relato tem de Lázaro, entende? Relato de diálogo, não tem muito no Evangelho, mas era um amigo de Jesus. Então não se preocupe se as pessoas não lhe dão valor, né, ou não entendem muitas vezes a sua missão, o seu trabalho, né, a sua dedicação, a sua doação, a caridade que você faz. Não se preocupe, né? Foque em Jesus Cristo, né? Ele é Ele. Você não tem que procurar outra pessoa. É Jesus. Se a gente tem Jesus, temos tudo. Essa é a nossa busca. Não os grandes, os poderosos, esquece isso. Você pode ver que Jesus nem olha, nem dá resposta a Herodes, né, quando Jesus vai diante dele. Mas Lázaro era conhecido como amigo de Jesus. Isso é o que importa. Então não se preocupe com a autoridade. E outro detalhe, às vezes a gente vai construindo, temos que ter muito cuidado, que às vezes a gente vai construindo muito o nosso céu, né, aqui nesta terra. E não é assim. A nossa vida aqui na Terra ela é uma missão, que a gente temos responsabilidade, temos que amar as pessoas, cuidar, cumprir as nossas obrigações, porém a gente tem que construir a eternidade, construir a estrada, a escada para nós chegar na eternidade no céu. E isso é com bondade. Às vezes a gente vai esquecendo, desvaloriza as pessoas mais humildes diante de suas necessidades. A gente valoriza os grandes, o pedido da pessoa importante. Não é por aí. A gente temos que olhar para os mais pequenos, diante da sua necessidade. É aquilo que também é possível, né, que a gente possa fazer e ajudar. Agora, isso que tem um valor. Às vezes não é construção. A gente pode ver quando Jesus ele foi curar o homem da mão seca, né, na sinagoga. Né? As autoridades, os sacerdotes lá naquela época, os fariseus ficaram revoltados. Entendeu? Não queria que Jesus fizesse. Hoje é sábado, não pode. E lembre-se que foi na sinagoga, no local de oração, de adorar a Deus, mas Jesus estava fazendo o quê? Um milagre. Curando fisicamente um homem. Então a gente não pode esquecer disso, né? Vamos pregar, evangelizar, né? Realizar as obrigações, né? Isso não sei qual a missão de um padre, né? De batismo, missa e tal, né? O pai de família, cuidar da esposa, mas não podemos esquecer, né, da caridade, né? O mais pequeno, né? O que fizeres a um desses pequeninos é a mim que estás fazendo. Até eu indico um filme
O Quarto Sábio. Eu já assisti mais de 6 vezes. É um filme de 1 hora e 22 minutos. Excelente. Né? É uma lenda, mas é incrível, de um homem que vai procurar Jesus Cristo. Ele é o quarto rei mago, né? Segundo a lenda, ele pede a caravana dos 3 reis magos e aí ele vai atrás de Jesus, passa a vida dele toda atrás de Jesus. E aí ele é médico e vai cuidando das pessoas, cuidando. E aí, no final do filme, é o momento que desce lágrimas, que é o encontro dele, ele entender quem são os pobres. É um filme que eu indico. Então, gente, vamos nesse evangelho de hoje, Nossa Senhora, né, correr, né, atravessar a montanha para servir, ajudar as pessoas. Não vamos dificultar a vida das pessoas que aproximam da gente. Né? Isso eu digo os nossos, né, familiares, amigos, seja no nosso trabalho. E entender que a Virgem Maria, ela é essencial na nossa vida. Né? Ela que ensinou Jesus a caminhar. Né? A gente quer caminhar sozinho? Né? Se Jesus, eu gosto muito da frase de São Maximiliano Maria Kolbe, né? Ele diz assim: não tenha medo de amar a Virgem Maria. Ame com todo o teu coração, porque você nunca vai amá-la como Cristo amou. Belíssimo. Né? E eu falo para vocês, muitas graças que eu alcancei foi por intercessão de Nossa Senhora. Entende? Ter ela como mãe, chamá-la de mãe. Jesus nos chamava de mãe. Então, quem somos nós? Quem somos nós para não querer caminhar? E outra coisa, quem é que conhece Jesus Cristo mais do que a Virgem Maria? Conhecer os gostos, o pensamento de Jesus, o que ele deseja. Então, a gente tem que rezar o texto, ter essa intimidade com Nossa Senhora. E eu acho que é isso, viu, gente? Que a gente possamos meditar, né, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração, assim como a Virgem Maria meditava, contemplar Jesus Cristo, olhar para o menino Jesus. Quando a gente vê uma criança, a gente lembrar de quem? Lembrar de Nossa Senhora, lembrar do menino Jesus, aquela pureza. E sempre meditar. A meditação na nossa vida, um padre falou, um padre que eu vi na internet falando, muito bonito, ele falou que a meditação, ela é o vento da eternidade, é o vento que paira no céu. Né? Meditar o quê? Meditar o amor, meditar a bondade, ter calma, né? Meditar todas as coisas. A gente vai na correria da vida e a gente vai passando despercebido as situações que Deus vai demonstrando os sinais. Deus fala muito comigo através de sinais, sempre através de sinais. Sempre Deus mostra o sinal e é claro, mas para isso a gente precisa clamar o Espírito Santo e que o Espírito Santo nos ajude a entender a vontade de Deus. Né? O que Deus quer na nossa vida, em servidão, no amor, na bondade. Tá bom? Deus abençoe a todos.